Boa noite, galera. Eu vim falar com vocês, passar uma ferramentinha rápida que me ajudou a resolver a maioria dos problemas que eu tinha com jogos no PC. A gente sabe que para quem joga no PC, aquela velha história de o jogo simplesmente não inicia, ou daquele velho erro 0x600007b. O aplicativo não pode ser inicializado corretamente, blá 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 blá. Acho que é isso aí. Esses erros e o erro em que o aplicativo não funciona. Tem um exemplo que eu vou usar para vocês aqui, é o Skyrim, que ele tá aqui, ó, TSV, certo? Clico nele, não acontece nada. Clico, não acontece nada. Por que isso acontece? Esse fato, assim, do jogo não inicializar ou dar aquele erro 0x007b acontece por causa de algumas DLLs. Bom, o que são DLLs? DLLs são bibliotecas de código. Para quem está habilitado, acostumado à programação, sabe que aproveitamento de código é uma coisa extremamente importante para poder você ganhar produtividade, digamos assim. Vamos lá. Onde é que entra as DLLs? Quando a gente se programa, muitas vezes você precisa reaproveitar um código, tanto para diminuir seu trabalho, ou então para poder pegar algumas funções já feitas. Por exemplo, sei lá, um maluco na internet, ele fez uma função, e isso está expresso em uma DLL, você pode pegar aquela DLL e colocar no seu aplicativo. Basicamente, de uma maneira extremamente tosca, seria isso. Bom, a gente sabe que o Windows ele utiliza diversas DLLs, e essas DLLs são classificadas em 32 bits ou 64 bits, certo? Um dos principais motivos que fazem com que os jogos tenham problemas é você estar utilizando uma DLL 64 bits quando deveria estar utilizando 32, ou estar usando a de 32 quando deveria estar utilizando a de 64. Isso causa incompatibilidade no software, certo? O tutorial que eu vou mostrar que serve tanto para jogos ou para qualquer outro aplicativo, ele não é específico. Bom, basicamente o que a gente vai precisar ter, vamos precisar de um navegador, tá? Certo? E vamos precisar desses dois sites. Ambos eu vou colocar na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês, certo? A gente vai precisar desse DLL Fixer, files, quer dizer, desculpe, e de um sitezinho de um aplicativo chamado Dependency Walker. Ele de todos é o mais importante, digamos assim. Antes disso, é importante vocês terem noção de divisão do que é 104 e 32 bits. Por quê? Para a gente descobrir se um aplicativo precisa de uma DLL 64 bits ou 32, a gente tem que ter noção um pouquinho de o que é um pouquinho disso para poder baixar a DLL correta, porque no momento que a gente identificar qual é a DLL correta que está com problema, a gente tem que baixar, no caso, a correspondência dela. Beleza, vamos lá. O que vocês vão fazer inicialmente é abrir o navegador de vocês, pegar o sitezinho que eu vou passar embaixo desse Dependency Walker e baixar a ferramenta. Bom, o que a gente vai utilizar são dos programinhas que estão aqui, ó. Eu estou baixando por aqui o Last Edition porque eu não encontrei no site onde é que baixa a versão mais atual. Mas enfim, vocês vão baixar a versão x86, que é para DLLs 32 bits, certo? E a versão de 64, x64, que é para o que é 64 bits, ok? Vocês vão baixar um arquivozinho muito pequeno, 458 megas não, desculpe, kbytes. E o de... baixei errado aqui, enfim, tô burro. E o de x86 é menor ainda. Eu já tenho eles aqui na minha área de trabalho, certo? E vocês só precisam extrair, que fica tudo tranquilo. Ok, aqui a gente vai tirar uma nota importante. Eu tinha falado para vocês que é importante, diria até imprescindível, vocês saberem identificar se o aplicativo de vocês está rodando a 32 ou 64 bits.
certo? Uma maneira de identificar isso é abrir no aplicativo, só que nesse caso aqui o aplicativo não está rodando, então não dá para saber assim. O que serve de consolo? A maioria dos aplicativos dos jogos mais antigos, vamos dar exemplo aqui, Skyrim, que é de 2009 se eu não me engano, eles vão utilizar DLLs mais 32 bits, certo? Jogos mais novos como GTA V, eu tenho ali o exemplo do The Witcher se eu não me engano, outros jogos eles vão usar mais DLL 64 bits, mas isso é bom vocês, caso vocês não consigam identificar com certeza, vai ser um pouquinho de tentativa e erro, mas eu já pelo menos vou dar um norte para vocês de onde buscar. Ok, vamos lá. Baixado o aplicativo Dependency Walker, vocês vão fazer o que? Vocês vão extrair eles e vocês vão ter esse arquivozinho aqui. Essa pasta com esses 3 arquivozinhos. Desses 3 arquivozinhos vocês vão executar esse aqui, Dependency, certo? E vai abrir essa tela. A partir do momento que abrir essa tela, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na pastinha ou em File, tanto faz, e ir em Open. Vai abrir essa tela de seleção aqui e vocês vão no lugar, certo? Vocês podem abrir tanto o atalho quanto o executável do jogo. Eu diria que é mais aconselhável abrir o exe do jogo. Vocês podem ir lá na pasta hash do jogo clicando em abrir local do arquivo. Por quê? Porque muitas vezes o seu atalho não abre diretamente para o executável do jogo. A exemplo do Skyrim, ele primeiro tem o meu atalho não está assim, mas o Skyrim ele tem um launcher, só que o launcher ele é um aplicativo e o executável, que é o jogo propriamente dito, digamos assim, é outro. Vocês podem ver aqui, o executável está funcionando, o launcher está funcionando, mas o executável não, porque são dois programas diferentes e o problema está no executável, certo? É importante vocês saberem filtrar isso. Beleza, a gente tá com o executável aqui, a gente seleciona e dá abrir, certo? O aplicativo ele vai demorar um pouquinho mesmo, vai fazer uma leitura das DLLs que são do qual esse aplicativo são dependentes e vai dar um pequeno relatóriozinho para vocês, certo? Vamos aguardar aqui. Beleza. Às vezes ele pode ter parado de responder, que é o caso que aconteceu aqui, certo? Mas ele, no final ele traz. Ele vai dizer, geralmente sempre aparece esse erro aqui. Erros foram detectados quando processando e dá o caminho do jogo, certo? Essas telas aqui em vermelho geralmente você ignora, porque nem eu sei o que significa isso aqui. São coisas mais específicas. O que importa pra gente são as DLLs que ele vai dar aqui. Para você encontrar, geralmente eu clico com o botão direito aqui lá em cima, onde tem o exe do jogo, e bota aqui Collapse All, certo? Ele vai fechar todos, e quando você clicar no maisinho aqui, ele vai trazer só as DLLs. O que acontece? A gente executou o Dependency na versão de 32 bits, certo? Então ele vai fazer a verificação das DLLs de 32 bits. Ele vai trazer todas as DLLs que são dependentes esse jogo é dependente, e em vermelho ele vai trazer ou as que são incompatíveis, certo? Ou as que não foram encontradas. Beleza. Nesse caso aqui eu não tenho lá na pasta System 32, que é onde ficam as DLLs do Windows de 32 bits. Eu não tenho ela lá. Provavelmente ele deve ter ido lá na Syswall 64, que é onde ficam as DLLs de 64 bits. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa Syswall aqui onde ficam as DLLs de 64 bits. Você vê que tem uma infinidade de DLLs, certo? E alguns aplicativos que são básicos do Windows. Na de 32 aqui não tem. Beleza. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito da que está em vermelho e vão colocar aqui Copy File Lib. Vão chegar aqui
no site onde a gente baixa as DLLs, que é o DLL Files, vai colar aqui vai ter aqui, ó, baixar o zip. No momento que tiver o baixar o zip, ele vai perguntar qual versão você quer. Geralmente eu sempre baixo a mais atual, certo? E baixo o correspondente. Nesse caso aqui, o erro provavelmente é que ele está apontando para uma de 64 bits. Você pode até olhar aqui, ó, do lado do vermelhinho na VLL, que tem um símbolo de 64. O que a gente vai fazer? Você vai chegar aqui e clicar em baixar. Ele vai baixar um zip ou um RAR, não lembro, um zip no caso, na DLL. E o que você vai fazer? Bom, isso aqui é uma parte importante. A gente baixou uma DLL de 32 bits e vai substituir por 64. Vai substituir uma de 64. Uma nota importante: todas as DLLs do Windows ficam lá naquela pasta sys32 ou Win ou sys64. O que acontece? Se eu não aconselho vocês alterarem aquela pasta, porque às vezes a gente tem um probleminha de jogo isolado. Isso já aconteceu comigo uma vez, um tempo atrás, antes de usar esse PC. Eu tava louco para jogar o State of Decay, aqueles joguinhos de zumbi, de sobrevivência, enfim. Na fissura de querer jogar esse jogo, eu mexi baixando diversos DLLs de diversos tutoriais na internet. Eu acabei mexendo demais naquela pasta sys32. Eu não sabia as DLLs que eu tinha colocado ali. Tinha colocado DLL de 64 bits ali naquela pasta e tal. Só que eu resolvi a questão da DLL que tava faltando no State of Decay. Acabou que todos os meus outros jogos pararam de funcionar com o mesmo erro que estava no dele. Nesse tempo eu ainda não conhecia essa ferramentazinha aqui, e acabei tendo que formatar o computador porque eu não sabia mais para onde ir. Então, o melhor que vocês fazem, eu digo, geralmente quando vocês baixam jogos, nesse caso do Skyrim aqui, ele já vem com bons DLLs. Aqui, o que acontece? Quando você executa o jogo, primeiro ele procura as DLLs na pasta do jogo, na pasta raiz, geralmente é a pasta raiz do jogo, certo? Onde ficam as DLLs, e depois ele vai procurar na pasta compartilhada do Windows. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela DLLzinha que a gente baixou, certo? E vão jogar na pasta do jogo, certo? Vocês só vão colocar aqui. Então vocês não mexeram lá no Sys32 nem no Sys64 para poder o sistema de vocês não pararem de funcionar, certo? E depois disso, para desencargo de consciência, vocês podem vir aqui em Close e abrir de novo. Ele já ficou salvo aqui o caminho. Ele vai fazer a verificação. Depois que ele fizer a verificação, a gente vai ver que já está tudo certinho. Aquele erro ali, ele saiu, certo? Aqui, ó. Então vocês veem aqui, ó, xinput 1_3 DLL, já tá tudo tranquilo. Eu vou executar meu jogo aqui e vocês vão ver que ele já vai funcionar. Não me faça pagar mico, Skyrim, filho da mãe. Gravei o vídeo todo. Será que eu tirei outra DLL? Acho que eu tinha tirado outras DLLs também para poder fazer o teste. Deixa eu jogar aqui essa ping 3. Eu vou ter que voltar aqui, porque pode ser que alguém me acuse dizendo que eu tinha feito backup da DLL, certo? E que acabou que o meu tutorial não valeu nada. Vamos lá. Foi por causa dessa DLL aqui que não estava funcionando, mas essa DLL eu devia ter mantido, só que eu acabei excluindo. Deixa eu colocar ela aqui. O vídeo de teste foi xinput, que são as DLLs mais comuns. Esse foi aquela DLL que eu tinha tirado para poder fazer o teste para vocês, que bugou a minha parada toda, certo? Eu espero
que isso ajude vocês, porque me ajudou bastante depois disso aqui. Eu não tive mais problemas com DLL de jogo não funciona, não inicia, ou os jogos simplesmente dão aquele erro do 7x, que é aquele negócio chato pra caramba, porque a gente tem o costume de procurar uma coisa específica. Mas isso aqui é uma solução geral que vai ajudar vocês bastante, certo? Então vamos lá, pausar aqui, espero que tenha ajudado.